Olá, sejam bem-vindos a mais um De Bem Comigo, esse videocast que conecta você do outro lado com saúde, com qualidade de vida, de uma maneira leve, descontraída, para você se sentir bem com quem você gosta, né? Com você mesmo. E hoje a gente está começando mais uma edição e o assunto de hoje é bem especial porque a gente vai conversar sobre respiração. Respiração. Como é que tá a tua respiração? Como é que tá a tua situação? A gente vai conversar hoje sobre lavagem nasal, sinusite, adenoide e a importância da lavagem nasal. Você já entendeu que hoje o negócio está muito bom, né? Então ativa as notificações, ativa o sininho, porque tá no ar mais uma edição do nosso De Bem Comigo e mais uma edição com ele, doutor Guilherme. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso videocast, doutor. Olá, Écio. Sempre uma satisfação estar aqui contigo, nos estúdios Viva. Olá, você que está nos acompanhando em mais um episódio. E hoje temos muita coisa para poder conversar. Muito bem. E hoje esse assunto bem interessante, pode botar no telão aí, Lucas, pra gente, que hoje nós vamos conversar sobre essas, sinusites, rinite, adenoide, lavagem nasal. A gente vai entender as diferenças, para botar o povo de casa para entender e não ter mais nenhum tipo de dúvida, né? Doutor Guilherme, o que é exatamente a tal da rinite? Vamos conversar com ela, pra gente poder diferenciar. Então eu escolhi a rinite e o que é a sinusite, como é que é a diferença, o que é rinite e o que é sinusite. Podemos começar assim? Claro. Então vamos lá. E é um ponto inicial muito importante, porque as pessoas, no senso comum, acabam trocando uma pela outra. Eu costumo sempre brincar que as duas são irmãs. Tem uma irmã mais velha, uma irmã mais nova que gosta de aparecer de vez em quando e fazer uma bagunça. Certo. Então, a irmã mais velha, a rinite, é uma doença alérgica e inflamatória do nariz e de toda a via aérea superior. Esse Certo. detalhe é muito importante. A gente acredita às vezes que a rinite é só no nariz. E não é. A rinite pode afetar a garganta, nariz, olhos, ouvidos, porque tem a proximidade anatômica, tem a drenagem venosa em volta. Então, quando dentro do nariz acaba sendo produzido a histamina e assim como outros mediadores inflamatórios, acaba circulando em toda a região. E aí, por exemplo, na rinite, quais são os sintomas da rinite? Espirros, obstrução nasal, coriza, aquela aguinha escorrendo pelo nariz, e coceira. A coceira pode ser no nariz, na garganta, nos olhos, nos ouvidos. Olha só. Aí todo mundo já pensa, tô gripado, Isso. né? Tô resfriado. E realmente até parece. Mas não é. Não é. Qual a diferença básica? Apesar da maioria dos sintomas serem semelhantes, a rinite não causa febre. Então a rinite não tem febre. Não tem febre. Ah, você teve algo semelhante à rinite, mas teve febre? Não foi a rinite. Aí foi uma gripe, um resfriado. Você está com dor no corpo, mialgia, dor nas articulações, Dor na garganta. artralgia. Dor de garganta não. Aí a dor da garganta depende muito. Porque se na garganta a pessoa está sentindo só a coceira, pode ser a rinite. Agora, se a garganta está inflamada, está juntando secreção, já não é mais a rinite. Então, ali é uma gripe, uma faringite viral, uma faringoamidalite bacteriana em algumas O que situações. seria uma faringite viral? Dentro da gripe, a gente tem a proliferação do vírus ali na garganta, tentando avançar as nossas defesas e inflama as amígdalas, inflama a parede lá de trás da nossa garganta. E a pessoa vai sentir aquela coceira, aquela ardência, pode algumas vezes ficar até rouca, com dificuldade de engolir, a salivação um pouco aumentada, tá? E aí está associado às vezes à febre. Tá? Então, e é limitado. Tá. De 3 a 5 dias a pessoa tende a melhorar, a não ser quando vira uma bacteriana, aí já tem uma complicação, aí já é antibiótico, já é outra história. Já é outra história, Mas a maioria esmagadora das vezes, a faringite, a amidalite é de origem viral. Tá, então vamos lá só reduzir aqui, reexplicar. Então, vamos lá, a diferença entre rinite e sinusite. Isso. Então, na rinite, prurido, espirros, coriza, obstrução nasal. A gente utiliza um acrônimo de PECO,
né? Certo. Uma sigla para cada sintoma desse. Já a rinocinusite, que é o termo mais adequado, porque rinocinusite? rinocinusite. Não sabia O termo disso. sinusite, ele denota como é só nos seios da face, seios frontais, seios maxilares, seios etimoidais e o seio esfenoide. Não. Dentro da sinusite, você também tem inflamação da cavidade nasal, que é para onde tudo isso conflui. Entendi. Então, por isso o nome mais adequado é rinocinusite. Rinocinusite. E nós temos as rinocinusites agudas, temos as crônicas, temos as virais, as bacterianas e as pós-virais. Então, como é que eu sei que eu estou com uma rinocinusite? Normalmente ela acontece durante um episódio da gripe ou após a gripe. Certo. Então, a pessoa está gripada, está produzindo aquele catarro mais grosso, branquinho ainda, às vezes esverdeado, ali 5, 7 dias durante o período da gripe. E aí a tendência é ter a recuperação. Agora, melhorei, mas 2 dias depois eu tive a piora, aí é um sinal interessante, que a gente chama sinal da dupla piora. Aí já pode estar chamando a atenção para uma complicação viral. Então, naquela cavidade, houve uma proliferação bacteriana e aí leva a maiores problemas. Aí tem que entrar com antibiótico, tem risco de desenvolver outros problemas maiores. Pneumonia, complicações oculares, complicações cerebrais também. Nossa. Enfim, e a rinocinusite tem que ter o devido endereçamento, o devido cuidado, porque diferente de uma rinite que só atrapalha a qualidade de vida, ou de uma gripe que muitas vezes é leve e autolimitada, a rinocinusite, principalmente bacteriana, pode trazer muitas sequelas, muitas complicações para a vida da pessoa e tem que ser cuidado da maneira adequada. Muito bem. Doutor, vamos entrar agora em outro ponto que seria o adenoide, né? Que é muito comum em crianças, mas adultos também podem sofrer com esse problema ou só crianças? No adulto já é mais difícil. Certo. Então, o que seria a adenoide? A adenoide ou tonsila faríngea, tonsila adenoidiana, é um tecido de defesa que todo ser humano nasce com ele. Fica lá no fundo do nosso nariz. É um tecido irmão das amígdalas e eles fazem parte do que a gente chama de imunidade inata. É a nossa primeira defesa. Enquanto a gente ainda está recebendo ali os primeiros anticorpos, aprendendo a se defender, quem te protege no começo são as amígdalas, a adenoide, contra as infecções. Com o passar do tempo, o seu corpo começa a desenvolver a imunidade especializada, que são os verdadeiros anticorpos. E com o tempo você vai precisar menos da sua adenoide, menos da sua amígdala e elas vão perdendo função. Entendi. Qual o detalhe? Que algumas crianças, devido a infecções de repetição, a doenças inflamatórias do nariz como a rinite ou até questões genéticas, podem ter um crescimento anômalo da adenoide. Então, o problema não é ter adenoide, o problema é ter adenoide grande. Ah, tá, entendi. É o tamanho da adenoide. Assim como nas amígdalas. O problema não é ter amígdala, todo mundo tem. Tem 2 ali no fundo da garganta. O problema é quando ela está maior, quando ela infecciona com frequência. Então, na adenoide é a mesma situação. E o que a adenoide grande faz? Vai causar uma obstrução na comunicação entre nariz, ouvido e garganta. Faz com que aquela criança tenha que ficar respirando pela boca. Nossa. Faz a criança roncar. E o fato de roncar vai ter um sono agitado, a criança vai desenvolver menos, vai produzir menos hormônio de crescimento. Enfim, vai trazer muitas alterações, inclusive no crescimento estatural e na harmonia facial dessa criança. Aí a criança acaba tendo um arqueamento da dentição, o palato fica mais fundo, a língua começa a ter uma postura inadequada, inclusive pelo fato da criança estar respirando pela boca. Enfim, muita coisa que só o fato da adenoide estar obstruindo pode causar. Além de que, nessa obstrução que a adenoide causa, faz juntar secreção dentro dos ouvidos, a criança pode ter otites de repetição. Nossa. Ou pode ficar ouvindo mais baixo pelo acúmulo de secreção dentro dos ouvidos. E além de que causa infecções repetidas dentro do nariz, sinusites de repetição, adenoidites. Então, isso causa um monte de problema na vida da criança e, consequentemente, na vida da família. E aí a criança tem que estar uma vez a cada 2 meses, 1 mês, no antibiótico. E com secreção parece que nunca acaba. Nunca acaba. Quem tem filho pequeno com esse problema entende o que eu estou falando aqui. Lava o nariz, nunca que para, o menino está sempre de boca aberta, fica agitado o momento, ou está muito sonolento, não está desenvolvendo na escola, não está ganhando peso, nem a estatura, está atrasado nesse sentido.
e pode ser apenas, entre aspas, a adenoide causando todo esse problema. E aí a tendência da adenoide, lógico, enquanto ela está lá, ela está causando um monte de problema. Ah, doutor, é verdade que depois de uma certa idade ela tende a regredir? Sim, depois dos 12, 15 anos ela tende a regredir. Mas você vai deixar o seu filho perder 12 anos. 12 anos da vida sofrendo, tomando antibiótico todo mês. Não. Não vai. Então, Qual seria a solução? tá. Nós temos hoje em dia 2 tipos, assim, de maneira resumida, de maneiras de tratar a adenoide, porque vai depender do tamanho, da característica, do tipo e do perfil do paciente. Certo. Claro, é tudo individualizado. Nós temos em algumas situações tratamentos clínicos, medicamento, acompanhamento. Já em outras situações, só tratamento medicamentoso não resolve. Aí tem que partir para a remoção da adenoide, Aí vai ter uma adenodectomia. Isso. É uma cirurgia de recuperação simples. rápida. Dentro das cirurgias da nossa especialidade, é a cirurgia mais simples que tem. É verdade, come sorvete depois? Sim, a criançada gosta, mas qual é o detalhe? No terceiro, quarto dia já enjoa. Aí já não quer mais saber do sorvete. É mesmo? A vantagem da cirurgia da adenoide é que no quinto, sexto dia a gente já começa a dar uma melhorada na alimentação da criança. Já quando opera a amígdala, não. São 15 dias, você tem que ser rigoroso, porque se sair da dieta ali, causa problema, sangra, enfim. Mas na adenoide a gente tem uma liberdade, até porque a recuperação é muito rápida, é muito tranquilo. Às vezes a gente tem que amarrar a criança, porque a criança acha que nem operou. Sai tão tranquila, nossa, eu não estou vendo nenhum corte externo, realmente não tem nada. Então ela acha... É feita direto pela boca, no caso? Isso, é utilizado alguns instrumentos pela boca e outros pelo nariz. Então é sedação. Na maioria das vezes, sedação ou anestesia geral. Depende muito também da característica. E aí, quando há um risco de um sangramento maior, faz por segurança através de anestesia geral, porque aí faz a intubação, a proteção da via aérea, para evitar maiores problemas também. Mas assim, dura em torno de 40 minutos, 1 hora. Às vezes a criança recebe alta no mesmo dia ou no dia seguinte. Tem idade certa para fazer, por exemplo? Não necessariamente. Só por curiosidade, a criança mais jovem na qual eu fiz a cirurgia tinha 1 ano e meio, mas qual o detalhe? Ela tinha amígdalas enormes e adenoide enorme, ela não conseguia respirar nem pela boca direito. Era, de fato, algo ali de vida ou morte, praticamente. Né? Cada gripe da criança era um transtorno, a criança não dormia, ficava sentada. Então... Faz muito tempo isso? Isso já tem... A criança deve ter já uns 8 anos. Ah, então você sobreviveu. Já tem, tá, depois que removeu... E aí, mas em média, as crianças que normalmente passam de 2 a 5 anos são idades tranquilas, que você tem a resolução, não tem tanto impacto na qualidade de vida, e a criança consegue entrar no eixo do desenvolvimento e do crescimento adequado. Isso que é muito interessante. E é praticamente um mantra. Depois que a criança opera, o pai fala, nossa, se eu soubesse, eu tinha operado antes. Não sabia. É outra criança, não está mais roncando. Antes roncava que nem um trator, agora nem parece que ele está dentro de casa, dormindo. Entendi. Que tão maravilha. Silencioso. É vida nova, né? Literalmente, vida nova. Que maravilha. Vamos para o segundo bloco aqui do nosso bate-papo, que eu escolhi para a gente fazer um todinho só sobre lavagem nasal. Ótimo. Né? É algo muito interessante para a gente falar. Eu, como pai de menina, pai da Ava, é uma coisa que eu tenho na minha casa com frequência, tem salvado muito, muito a gente. Às vezes as pessoas falam, mas a Ava não fica resfriada. Eu disse, olha, eu creio que seja lavagem nasal, que é o segredo, porque começou a corizar, chegou da escola, né? Eu já dou aquela lavada ali nasalzinha nela, e a gente tem casos praticamente zero lá em casa de gripes ou de febres. Acho que a Ava teve febre 2 vezes, uma vez, não lembro ao certo. E algumas pessoas elas têm receio, né, sobre. E aqui a gente trouxe, Dr. Guilherme trouxe vários tipos de equipamentos, de medicamentos, né, que podem ser usados na lavagem nasal. E eu já começo perguntando, lavagem nasal faz mal ou faz bem? Pronto. Como tudo na vida... Porque eu afirmei que estava fazendo bem para minha filha, nem perguntei para o médico, não, né? Não, mas tá certo. Como tudo na vida, se feito de maneira certa, com a indicação, o manejo correto, vai fazer bem. Certo. Agora tem muita gente que faz de qualquer jeito, da maneira errada, com o dispositivo errado, e a gente vai desmistificar por tudo conta própria. Isso. Olhou fulano fazendo... Na internet. Acha que é fácil e faz de qualquer jeito. Não, a gente trouxe aqui vários dispositivos para que a gente possa desmistificar e mostrar a importância de cada um.
Vamos começar com o mais antigo, que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Como é que surgiu a lavagem nasal? Vamos lá. Pronto. A lavagem nasal, ela surge há muito, muito tempo. É uma técnica milenar. Surgiu como ritual de purificação. Olha só. Principalmente os praticantes da yoga faziam como um preparo ali aos seus rituais. Legal. Então, utilizava-se o dispositivo Lota. Aqui eu estou usando um mais moderno, mostrando um mais moderno. Um bule. Parece uma lâmpada do Uma Aladim. lâmpada Aladim. Isso, mas antes tinha alguns dispositivos feitos de barro, de porcelana, cerâmica, vários tipos. E aí fazia-se a mistura aqui dentro, morninha, utilizava-se o bicarbonato, utilizava-se o sal e algumas ervas em algumas culturas e fazia a lavagem fazendo pela gravidade. Então, coloca no nariz, vira ao contrário. E a própria gravidade vai fazendo entrar numa fossa nasal e saindo na outra, sem precisar ficar apertando. Então, o dispositivo Lota ou NetPot, com alguns lugares no mundo eles chamam, foi o primordial no quesito lavagem nasal. E aí, isso começou a popularizar a lavagem nasal quando a Oprah, há alguns anos atrás, levou um convidado, um médico, e falaram sobre a lavagem nasal, sobre os benefícios, sobre a importância da lavagem nasal, e aí acabou disseminando para o mundo inteiro a mensagem de que a lavagem nasal é importante. E aí muita gente sempre me pergunta, doutor, é realmente necessário lavar o nariz todo dia? E aí qual o detalhe? Tem-se as indicações, e é importante a gente esclarecer isso. É obrigatório para todo mundo? Não. Não. Se você tem uma doença, por exemplo, como rinite, sim, você precisa lavar o nariz todo santo dia. Tem rinocinusite crônica, tem que lavar o nariz todo santo dia. Se você tem adenoide, se tem desvio de septo, tem hipertrofia dos cornetos nasais, enfim, doenças nasais, para cada uma vai ter uma indicação diferente, porém essas pessoas precisam lavar todo dia. Já na gripe, gripou, a gente indica lavagem nasal. Tá com uma sinusite aguda, lavagem nasal. Quer fazer a higiene nasal? Lavagem nasal. Lavagem nasal. Então, muita gente acha que higienizar o nariz é encher o nariz de água. E não E a gente não pode, por dois motivos. Primeiro, que a água vai estar gelada, muitas vezes da pia, do chuveiro, e a gente tem cloro e flúor no encanamento, na água tratada. Então, isso vai irritar a parede do nariz. E além de que a água em si, ela é hipoosmolar ao nariz, então causa uma irritação. Já, por exemplo, o soro fisiológico, ele é isoosmolar, então é igual à osmolaridade, você não vai ter uma irritação. Lógico, temos as exceções. Às vezes a gente precisa, para desobstruir, usar soluções hipertônicas. Por exemplo, o soro fisiológico convencional, ele é água destilada com sal numa diluição de 0,9%. Ok. Aqui, por exemplo, nós temos alguns dispositivos que colocam o sal a 2% e outros a 3%. A 3% arde demais. A 2% já é mais suave, você consegue fazer uma lavagem e desobstruir mais rápido. E crianças em idade escolar também é muito importante poder ter o hábito diário da lavagem nasal, porque pode reduzir, algumas pesquisas apontam, de 10% a 15% a chance da pessoa gripar. É o que tem acontecido com minha filha. E, de fato, gente, é prova viva, tá? O hábito da lavagem nasal na AVA, a gente não faz isso todos os dias, né? Lógico, mas quando a gente vê que está começando a corizar, ou então a gente viu na escola que está tendo um surto, né? Pô, ela tem 2 anos e 7 meses, está naquela fase ali, né, pré-escolar, e a criançada fica muito resfriada, muito dodóizinha nesse período. E ela não. Então a gente sempre pratica a questão da lavagem da forma correta. Aprendemos como fazer a lavagem. A primeira vez, Guilherme, pra mim, foi um negócio assim... assustador. Muito assustador, né? Porque a gente começou com a seringa menorzinha, que ela era bebezinha. E aquilo ali pra mim, aí eu fazia e sujava o... Ia certinho no olhinho dela, ela chorava. Eu falava, desculpa, papai tá tentando aprender. Já o paciente era mais tranquilo, mais certeiro. Mas foi bem difícil no começo para eu aprender, mas depois eu peguei a manha. A ABOL, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, ela lançou há uns 2, 3 anos atrás uma cartilha de orientação, de indicação e manuseio da lavagem nasal em cada idade.
Certo. Então, para cada idade, a gente vai ter uma indicação. Por exemplo, no bebezinho, lavagem nasal pode ser feita desde o primeiro dia de vida? Sim. Nós temos vários dispositivos que podemos utilizar. Podemos utilizar o conta-gotas, Certo. com soro. Podemos utilizar aquela seringa de insulina de 1 ml. Era essa que a gente utilizava. E podemos utilizar os sprays de lavagem nasal. Nós temos aqueles... Vou mostrar esse primeiro aqui. Um tipo de lavagem nasal infantil. E esse outro aqui também. A gente pode estar aplicando no nariz da criança pequena. Mas qual o detalhe? A criança pequena, ela não consegue fazer aquele controle de puxar o catarro ou de assoar, né? O que normalmente a gente orienta? Que coloque a criança um pouquinho a cabeceira elevada, aplique o mais sentadinho possível. Aplica de um lado, espere ele engolir. Aplica do outro lado, espere engolir. Espere o bebê engolir. Os bebês, só por curiosidade, eles são respiradores nasais obrigatórios. O que isso significa? Que eles ainda não sabem respirar pela boca. Qualquer pequena obstrução nasal, qualquer catarrinho no nariz de um recém-nascido é um negócio imenso. Verdade. Ele fica sem ar, ele fica às vezes até cianótico por um catarrinho no nariz. Então, quando a gente fluidifica, desobstrui, o nariz da criança está resolvido. Que legal. Você não levou aquilo para frente. E o nariz do bebê ele é muito sensível às mudanças do clima, aos cheiros, enfim, muita coisa do nosso ambiente porque ele está se adaptando. Dentro da barriga é um negócio maravilhoso. Então o nariz do bebê vai enfrentar um ambiente hostil aqui fora. Então ele demora um tempo para se adaptar. E aí vai sofrendo. E quando a gente vai falando de crianças um pouquinho maiores, um detalhe, a gente pode associar à lavagem nasal no bebê pequeno o aspirador. Tá? Nós temos aspiradores automáticos, nós temos aspiradores manuais. O que normalmente a gente prefere? Manual. O manual, que você consegue fazer ali o controle. Aquele automático. Ali o negócio é meio bruto. E eu acho que eu prefiro o manual. Eu acho que é bem melhor. E aí a gente tem aquelas perinhas que você aperta e ele suga, e tem realmente o sugador. Sim. Quando minha filha era pequena, eu preferia o sugador. Você consegue também fazer o controle. Gente, é nojento? Ali tem um recipiente que vai armazenar a secreção. Que não vai para sua boca, não vai entrar na sua garganta. Só por curiosidade, eu quase morria quando era bebê. Eu engasguei com... Eu tinha uns 7, 8 meses, estava na introdução alimentar. Também teve a moeda, mas foi com bagaço de laranja. A minha mãe foi lá e sugou no meu nariz. E ela resolveu. Resolveu, tava morrendo, tava azul já. E aí me salvou. Obrigado, mãe. Mais de uma vez. E é sério isso, né? Porque, tem já relatos de crianças que acabaram falecendo, né? Com uva, né? Com capelinha da uva, com bagaço de laranja. E acabou vindo a um óbito por conta de uma atitude não rápida, né? Ali, não pensa duas vezes, faz logo, porque pode custar a vida do teu filho, né? Não, com certeza. E aí, continuando aqui nos dispositivos, quando a gente vai para criança já um pouquinho maior, a gente pode aumentar o tamanho da seringa, passar para uma seringa já de 5 ml, a criança já está acostumada. Seria essa? E aí a gente... Não, essa daqui já é um pouquinho maior. Essa daqui já é de 20. Essa já uso essa. E aqui, hoje em dia, até para facilitar, para não ter aquela briga toda, já tem aqui, ó, um desenhinho, teu elefantinho, teu jacarezinho. Eu fiz a publi para essa empresa aí. Eles me contrataram na época para fazer justamente por conta da forma como eu fazia a lavagem e acabei marcando e aí chamaram para fazer, para eu explicar o passo a passo. Para te ver como estava correto o jeito que eu estava fazendo. Com certeza, e estava espalhando a notícia adequada. Pronto. Né, a técnica adequada. Então, a gente tem essas seringas hoje em dia que tem a pontinha que se adequa à entrada do nariz da criança. Tem todo um aparato lúdico aqui para facilitar. Caro. É bem mais caro. Sim, tá? Vamos ser... com certeza. E dura mais, mas dura mais. Dependendo da cor e dependendo do animal que tem em cima, um elefante, a do unicórnio, meu Deus do céu, é um absurdo. É literalmente, né? Um unicórnio. Aí a minha jogou na privada. Nossa. O unicórnio. Agora ela tem um de nada. Porque ela jogou fora. Foi embora, né? Tá sem nada dela. Aí qual o detalhe? Tem muitas famílias que acabam já partindo para as garrafas de primeira. A criança nunca lavou o nariz. Tadinha. Porque olhou fulano fazendo na internet e achou uma criança... que a criança ia fazer. Não, vou fazer aqui no meu filho pela minha cabeça. Aí que vem o detalhe. Por exemplo, uma garrafa dessa, 240 ml. Normalmente, uma garrafa desse tamanho aqui, a gente
indica para crianças maiores, Certo. para adultos. Uhum. E só um detalhe, eu acabei não trazendo aqui, Tem a existem menor. garrafas menores de 120 ml. Dessa própria marca também eu fiz. Isso. E aí, quando você indica, você tem que explicar como é que utiliza. Tá? Porque tem muita gente que primeiro não faz a mistura correta e depois aplica de qualquer jeito. Eu praticamente uma vez quase fico surdo. Eu mesmo. Esse é o detalhe. Fiz errado. Pois é. Quando é que isso acontece? Aí não quis mais fazer. Ou quando você aperta com muita força, ou quando depois você assou o nariz com força. Aí você pode jogar o próprio Não catarro, você pode jogar o próprio soro para dentro do ouvido. Isso aqui eu fiquei com raiva, porque depois não subiu mais o negócio, aí tinha que botar de novo soro, e eu não quis fazer mais. Aí quando a pessoa às vezes não consegue, acaba demonizando Meu caso. o dispositivo. Mas que tem muita benesse aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, o dispositivo aqui de alto volume. Depois eu vou explicar o que é o volume de cada um aqui. Tá. Então aqui o dispositivo de alto volume, como é que funciona? Você vai pegar água filtrada, levemente morna. Tá? A temperatura da pele, gente, não pode ser quente pelando. Tá. Em último caso, pode ser temperatura ambiente? Sim, em último caso, por favor. Melhor morna. Melhor, levemente morna a temperatura da pele. Tá. Tá? E aí você vai, completa até 240 ml e abre o sachê que vem. Você compra a mais os sachês externamente e coloca aqui dentro. Sachê Fecha. todo. O sachê todo. Aí você fecha, balança, tá aqui homogêneo. Aí você vai proceder à lavagem nasal. Tá, mas aí é uma bicha dessa todinha pra cada nariz? Não. Pra cada nariz, não, pra cada narina? Não. Aí eu não sabia. É um frasco desse para cada lavagem. É uma mistura para cada lavagem. Cada narina. Não. Você vai aplicar. Primeira coisa, você vai dobrar sobre ou a bacia, ou a pia, Tá. ou lá no box do banheiro. Boca aberta, detalhe, respirando pela boca, que aí você vai vedar o fundo do nariz para não descer para a garganta. Respira pela boca, vira de lado, aí você vai encaixar aqui na sua narina. Boca aberta, aí você vai apertar dessa forma aqui, 2 dedos de um lado, um dedo do outro, fazendo a pinça. Tem muita gente que faz assim, ó. Assim Tchum! que eu fazia. Não, Gente, aí é ketchup. Eu O ketchup é chego em maionese. casa hoje e vou fazer o certo. Vai. Então, vamos lá. Aí vira do lado, aplica suavemente, para entrar de um lado e sair do outro. É suave. O que importa aqui Guilherme, fiz tudo errado. é a passagem do soro de um lado para o outro, que ele vai Pra mim era velocidade. fluidificando. Não. Aí não, porque esse dispositivo é de alto volume e baixo fluxo. Já, por exemplo, esse aqui é de baixo volume e alto fluxo. Se eu apertar aqui, bate no teto. É mesmo. Para remover crostas, principalmente em pós-operatório. Tá? E para os mais experientes também querem fazer uma limpeza profunda, bem forte, ok, dá para utilizar, mas não é para todo mundo. Tá? Então, voltando aqui às garrafinhas, você faz um pouco de um lado, aí solta, aí você assoa sem botar a mão no nariz, bem devagar. Aí depois vai do outro, um pouquinho de cada lado até terminar. Às vezes fica um residual, você abre e joga fora esse residual. Meu Deus, eu fazia tudo errado. Um pouquinho de cada lado. Eu usava uma todinha por De um lado. depois eu ficava com raiva e eu já fazia de novo pro outro. Não tem problema fazer assim. Não, mas A dá questão muito que trabalho. Dá muito trabalho, é muito caro. No final das contas, Pois você vai usar é. 2 sachês. Né? Então não dá pra fazer água e ir embora, vou de novo ferver água. Aí acaba sendo trabalheiro. Ah, doutor, tem que lavar com isso aqui todo dia? Não. Isso aqui, a indicação é na gripe, é na rinocinusite aguda, na rinocinusite Não, crônica, eu que trabalho no com a voz, eu pós-operatório. preciso muito. Isso. E é o que normalmente a gente indica aos profissionais da voz, a quem tem rinite, precisa fazer ali o cuidado diário, a higienização diária, e até para você que quer manter o nariz limpo, manter o nariz hidratado, né? E você vai acabar ajudando o seu próprio nariz a fazer o processo de autolimpeza que ele já faz. Certo. Você vai acelerar esse processo. Então a gente costuma indicar os sprays de jato contínuo. Eles são alto fluxo com baixo volume. Tá? Aí, Perdão, como é que médio usa? fluxo aqui. Médio fluxo com baixo volume. Então você vai apertar e aí ele vai borrifar. Vai só botar aqui, aí ele solta. Mas aí tu segura. Segura cerca de 2 segundos. E também tem 2. uma técnica de como aplicar. Pois é, vai lá, explique aí. Olha só, no meio do nosso nariz, ele é mais sensível, nós temos o septo nasal, as estruturas são mais apertadinhas no meio do nariz, e a aplicação tem que ser para as laterais, porque o nosso nariz é mais largo, para a lateral, e a lateral não dói.
Não tem a mesma sensibilidade. Então, a gente faz mão direita, narina esquerda, aponta na direção ou do olho ou da orelha do mesmo lado. Aperta e segura. Aí você puxa. Gente, eu fazia tudo errado. Pode engolir, não tem problema. Do outro lado. 2 segundos. A mão e oposta. Puxa. Sempre cruzando. Sempre cruzando, Fazendo tá? um X. De um lado fazendo o X aqui. X da Xuxa. Então aperta e segura, faz um pouco de cada lado, 2, 3 vezes de cada lado. E aí você vai fazer isso 2, 3 vezes no dia no mínimo, para fazer a manutenção Legal. do seu cuidado nasal. Igual Já escovar deixa isso aí pra dente. mim. Esse aqui já tá nos finalmente Eu já. vou usar. Mas quando você está em crise da rinite, está gripado, aí você pode lavar quantas vezes forem necessárias. Não tem limite, porque aqui é soro fisiológico, pressurizado, soro fisiológico sem conservantes, e aí você consegue fazer a higienização do nariz. Ah, doutor, não é nojento engolir isso aqui? Gente, só por curiosidade, um ser humano adulto produz por dia cerca de 500 ml de muco, de catarro, fora da gripe. Isso Fora de maneira da gripe. normal. De maneira normal. Como assim, doutor? Tá indo para onde esse catarro? Então, sai do seio da face, cavidade nasal, da cavidade nasal para a garganta, você engole misturado na saliva. Nem achando tá sabendo. que é só saliva. E tá engolindo E tá engolindo muco. Agora, na gripe, na sinusite, no resfriado, aí é muito mais. Guilherme, vamos agora falar sobre mais outros aqui que você pode nos apresentar. Por exemplo, esse aqui que é bem diferente, né? Parece um bico de papagaio, sei lá, um bico de pato, não sei o que é. Esse aqui também chegou recente no Brasil. Também é dispositivo de alto volume. A diferença é que você consegue fazer o controle da pressão de uma maneira melhor, tá? Com Então esse ele é dispositivo. melhor, necessariamente ele é mais prático do que a garrafinha. Não, acaba Não. tendo a mesma funcionalidade. A questão é de prática de cada um, Como é que faz isso? tá? Então, da mesma forma, vira, aí você vai apertando aqui e vai fazendo o controle aqui em cima. Mas aí esse é do lado, esse não faz o X. Não, porque esse aqui é o alto volume. Ah, tá. O alto volume não precisa. Ah, tá. Né? Então, você vira assim, abre a boca e aí vai sair do outro lado. Tá? De um lado, Não precisa força. faz do outro. Quem quiser dar uma olhada, tem lá no meu YouTube, tem no meu Instagram o vídeo ensinando como usar a garrafinha durante o procedimento da lavagem, assim como os sprays de jato contínuo para lavagem diária, enfim. Então é importantíssimo, gente, a gente cuidar do nosso nariz. E aí a pessoa sempre pergunta, gente, nesse período de chuva, o nariz é vilão ou é o mocinho? O nariz é sempre o mocinho, as doenças que são gente. as vilãs da situação. Então a gente tem que manter o nosso nariz blindado, o nosso nariz em boas condições, porque ele é a porta de entrada. Então a gente tem que fechar essa porta contra as infecções. Qual seria, por exemplo, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para prevenir, por exemplo, uma crise de rinite, uma crise de sinusite? Pronto. Lógico, a lavagem nasal aí é fundamental, Uhum. né, para os riniteiros de plantão, lavar todo dia, tá? Isso é comprovado cientificamente, não é coisa da minha boca. Como eu disse, tem consensos internacionais, tem um consenso nacional da ABOL também, que indica que a lavagem nasal faz o controle das doenças nasais e acelera a recuperação da sinusite, da rinite, o controle da crise e da gripe. Então, primeira coisa, a lavagem, e aí a gente tem que entender qual o tipo de doença da pessoa. Certo. Por exemplo, na rinite alérgica, a pessoa tem alergia ao pólen, tem alergia ao pelo do gato, pelo do cachorro, ao ácaro, ao mofo, à barata. Então, primeira coisa, no nosso dia a dia, ter o cuidado onde a gente dorme. Uhum. Na nossa cama, o nosso travesseiro. O básico ali, né? Isso. Se o seu travesseiro tem mais de 2 anos, se atente. Cerca de 1/3 do peso do seu travesseiro agora é apenas ácaro morto, ácaro vivo e cocô de ácaro. E aí quando você deita no seu travesseirinho antigo, de estimação, desde a sua infância, 20 anos atrás, tá lá inalando. Dormir com ele, né? A pessoa fala isso. Tá inalando. Aí não adianta você querer tratar se você tá inalando ácaro a noite toda. Uhum. Então, troque o travesseiro, coloque uma capa anti-ácaro. Da mesma forma, na sua cama, faça a limpeza de maneira constante. Quando você acordar, abra as janelas, deixe o sol entrar, trocar aquele Foi bem ar que tá poético ali. isso aí. Abre a Claro, janela, com certeza. Deixa o sol entrar. Para uma vida saudável. Gente, na casa de quem tem rinite, não se usa espanador, porque ele levanta poeira. É pior, na verdade. Não espanador, se usa né? vassoura. O ideal é ou você lava o chão, ou passa pano, ou usa o aspirador. Que tem o filtro também do Isso, aspirador, né? HEPA, filtro EPA. IPA. Que aí IPA. vai reter aquelas partículas da poeira. Não sei se você já viu.
Quando a gente acorda, às vezes abre a janela, tem umas coisinhas flutuando, né? Nossa, ali fica papai, olha. Ali é poeira microscópica, passa até 2 dias flutuando. Eu falo que é magia pra ela, mas é os pelos dos cachorros trocando lá dentro de casa, que é uma loucura. Pois é. E o que é que tem na poeira doméstica? Então tem restos de barata, de ácaro, restos de pele, pelos de animais, enfim, Caramba. muita coisa. Além de, claro, areia, poeira em si. Né? Então tem muita coisa que ali pode ser gatilho da crise de alergia. Agora, isso falando da alérgica. Agora tem a rinite não alérgica, que é quando a pessoa tem uma sensibilidade aos fatores ambientais, características ambientais. A mudança do clima, da temperatura, da umidade, os cheiros fortes, a brisa batendo direto no rosto, aí a pessoa vai ter uma crise. Então, como a vovó falava, Meio que menino, ventilador também? isso, cuidado com o ventilador. Tanto ventilador quanto ar-condicionado. Quais são os cuidados? Ventilador, uma vez por semana, tem que abrir ele todo, limpar. Ah, tu jura? Tem que ser. Senão, Pessoal, não sei porque que eu tô com isso. aí tá lá o ventilador. Pretinho, tá né? um dedo de sujeira de 20 anos atrás. Coitado, nem sabe mais a cor que é o ventilador. Isso, então tem que limpar. Se tiver um ventilador assim, tenha cuidado com ele, que ele pode ser o seu problema. A sua rinite pode estar ali sendo alimentada. Então limpa toda semana e detalhe, o ventilador, para quem tem rinite, é claro, não pode estar batendo no rosto da pessoa que tem rinite. Ah, eu sou do Porque assim. senão vai ser gatilho. E o ar-condicionado? Tem que bater na minha cara o ar-condicionado. Aí para quem tem rinite já não funciona. Se ficar batendo a brisa no rosto, vai ter a crise. Rinite e sinusite. Pois é, aí você vai ter o agravamento da obstrução nasal. E segundo detalhe, tem que ser limpo toda semana. Aquela limpeza de palhetas, da paleta, de filtro. né? Agora, aquela limpeza maior, Sim. ideal cada 6 meses, tá fazendo aquela limpeza interna. Cada 6 anos? 6 meses. Ah. Que aí quando o técnico vem, sai aquela água bem suja. Nossa, ele joga né? fora esse ar-condicionado, né? Não presta. Então, mas aí sai novinho, depois que eles fazem a limpeza. Então, e o detalhe, não pode estar muito gelado. Como é que eu sei que está muito gelado pro meu filho? É pegando no pezinho dele? Não. É pegando no nariz. Ah, é? Isso, se você vê que o nariz do seu filho está geladinho, está vermelhinho, Tá frio porque demais. tá frio. Vai lá e faz o controle da temperatura. 23 graus. Depende da sensibilidade de cada um. Eu durmo em menos 16. Ô, cidade quente essa, Com viu? aquela manta. Não sei pra quê, né? Que a pessoa bota no ar-condicionado 16, que é o meu caso, e ainda dorme com. Não, é um edredomzão mesmo. Que eu durmo. Ela em casa é uma briga. A esposa gosta de também muito gelado. Eu já não gosto nem de me Ah, enrolando. E aí eu gosto de dormir de pijama. Manga longa, calça, meia, ok. Mas eu não gosto de coberta, de lençol. Eu acabo tirando ao longo da noite, já me incomodando. Entendi. E aí, às vezes, eu passo frio. Porque ela gosta do friozinho. Porque ela gosta do frio. Ah, mas a gente tenta fazer ali o meio termo, mas eu acabo passando frio à noite. A gente tá chegando quase no final do nosso bate-papo. E tá na hora, né, do nosso quadro aqui, que é Deixa o Norte, Lucas. Pode botar pra gente aqui, porque é a hora do nosso quadro Deixa o Norte, onde os nossos convidados deixam um conselho, uma orientação direta e prática, né? Para quem quer viver melhor. No nosso caso, o Dr. Guilherme vai responder uma dica objetiva sobre respiração, rotina e cuidados diários para você, meu amigo e minha amiga que estão nesse momento nos assistindo. Guilherme, dá um norte aí pra gente, deixa o norte. Pessoal, eu como um riniteiro, eu tenho rinite mista desde criança, eu sei o que você sofre. E foi um dos motivos de eu escolher a otorrinolaringologia para poder ajudar outras pessoas que têm esse tipo de problema. Então, como uma pessoa que vive o que você vive também, não é porque eu virei otorrino que tudo mudou. Não, a rinite está aqui, está controlada, mas está aqui. A diferença é que eu não preciso ir ao otorrino tratar, eu já me cuido. Pronto. Então, primeira coisa, como já batemos aqui na tecla, você que tem rinite, lavagem nasal diariamente. Certo. Tá? Ah, mas é só quando eu estou em crise? Não, você já está chorando pelo leite derramado. Segundo ponto, o cuidado ambiental é fundamental. Afastar os gatilhos. Procurar aquilo no seu dia a dia que é gatilho da sua rinite e tentar afastar. Terceiro ponto, cuidar, também tratar com medicamento indicado pelo seu otorrino. Muita gente acha que rinite é só cuidar da crise. Não, é uma doença crônica. Ah, doutor, por que não se fala rinite crônica? É a mesma coisa de falar subir para cima e descer para baixo. Então, é um pleonasmo. Então, temos que cuidar da rinite, tirar da crise, manter sem crise. E, gente, a atividade física. A atividade física é essencial para tudo na vida, sobretudo para a respiração. Você já percebeu quando você faz uma atividade física, o seu nariz está todo obstruído, ele abre? Então,
Ah, mas o meu tá tão obstruído que não abre. Aí tem outra coisa acontecendo a procurar um mais. médico. Aí pode ter um desvio de septo, um pólipo, enfim, algo mais intenso. Mas de qualquer forma, mesmo assim, é importante você se movimentar. O seu corpo foi feito para se movimentar, para respirar, fazer exercícios aeróbicos são muito importantes. Não só a academia. Os marombas acham que é só puxar o peso. Não, é importante também o aeróbico para a manutenção da saúde como um todo. Muito bem. Doutor Guilherme, mais uma vez, muito obrigado por sempre estar aqui, né, conosco, por traduzir esses temas, às vezes, tão técnicos, né, de uma forma tão simples, né? E quem nos acompanha já consegue observar que o Dr. Guilherme está sempre por aqui, ativando aí as nossas notificações aqui no canal do Viva, no nosso De Bem Comigo. E em breve o Dr. Guilherme está de volta com mais alguns temas para você do outro lado, falar sobre a sua saúde, né, respiratória, a saúde da boca, do nariz, do ouvido, aqui conosco. Mais uma vez, obrigado, Dr. Guilherme. Eu que agradeço pelo espaço, Aécio. A gente está muito contente aqui de estar mais uma vez em mais um episódio. E a gente deixa a nossa rede social, @drguilhermeotorrino, você vai conferir tudo isso, mais outros vídeos, mais outros capítulos aqui, nossos cortes também, do nosso podcast. E a gente fica sempre à disposição no direct, se tiver sua dúvida, a gente fica à disposição também no nosso consultório. Você consegue lá no link da bio os nossos contatos e a gente fica à disposição para poder te ajudar a ter uma saúde respiratória mais adequada. Muito bem, De Bem Comigo volta na próxima semana com mais um tema para você ficar de bem comigo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.